Os cristais que a gente encontra na urina raramente têm algum significado clínico. E para essa presença de cristais na urina, a gente utiliza o termo cristalúria. E eles podem apresentar formas geométricas ou às vezes sem nenhuma forma aparente, que a gente chama de cristais amorfos. Mas qual que é a importância de encontrar e relatar a presença desses cristais na urina? Alguns tipos de cristais são considerados anormais e precisam ser relatados, pois estão associados com algumas doenças como hepatopatias, erros inatos do metabolismo ou também doenças renais. A gente pode classificar essa cristalúria de duas formas principais, ou pelo pH, ou seja, a gente vai ver se a urina está ácida, neutra ou alcalina, e a gente também pode agrupar esses cristais em normais e anormais. Vamos ver agora os cristais normais encontrados em urinas ácidas. Bom, o primeiro deles são os cristais de ácido úrico, e eles podem ter diversos formatos diferentes: barril, romboide, roseta e hexagonal. Outro cristal bastante encontrado é o oxalato de cálcio, e ele pode ter duas formas diferentes. Pode ter o oxalato de cálcio diidratado, que é aquele que parece um envelope, que é o mais comum da gente encontrar no laboratório, e tem também o monohidratado, que vai ter uma aparência diferente, não vai parecer aquele envelope, e sim, às vezes ele pode parecer um halter, pode ser também ovoide ou bastonete, no formato de bastão. E a gente encontra também em urinas ácidas o urato amorfo, que no microscópio a gente vai ver como uma granulação, um material granulado sem forma definida. Agora vamos conhecer os cristais normais encontrados em urinas alcalinas. O primeiro deles, que eu já falei, é o oxalato de cálcio, que também pode ser encontrado em urina alcalina. O outro cristal que a gente encontra é o fosfato triplo, e esse tem aquele formato famoso que parece uma tampa de caixão, né? Ele é mais retangular, que tem ali uma refringência dentro dele, parecendo uma tampa de caixão. Outro cristal que a gente encontra é o fosfato de cálcio, que forma grandes placas planas agrupadas, formando prismas ou rosetas. Tem também o carbonato de cálcio. Geralmente ele é esférico ou ovoide, com estriações radiais, né, como vocês podem ver aí na foto. E também, às vezes, ele vai estar com o formato de halter. O biurato de amônia parece um cristal anormal, mas ele é considerado um cristal normal encontrado em urinas alcalinas. Então ele é essa esfera, né, parecendo uma esfera com várias espículas ou protusões saindo de dentro dessa esfera. E por último, bastante encontrado também, tem o fosfato amorfo. Assim como o urato amorfo, ele não tem forma, ele é composto por material granular que a gente vê no microscópio, né, como uns grânulos finos espalhados ali pela lâmina ou pela câmara que a gente está fazendo a contagem e a observação. E é aqui duas observações importantes. O que vai diferenciar o urato amorfo do fosfato amorfo vai ser o pH, porque no microscópio a gente não consegue diferenciar. Ele é um material granular que só olhando aquilo não dá para saber se é urato ou fosfato. Mais uma vez que a gente conhece o pH da urina, a gente pode classificar. Então, se o pH está ácido, urato amorfo. Se o pH está alcalino, fosfato amorfo. E a segunda observação é que eu já falei para vocês que o oxalato de cálcio é um cristal mais versátil. Ele pode ser encontrado tanto em urinas ácidas, quanto neutras, quanto alcalinas. Qual que é o mais comum de ser encontrado? Em urinas ácidas, mas ele pode ser encontrado também nessas outras variações de pH. Agora vamos para os cristais anormais. Geralmente esses cristais são encontrados principalmente em urinas ácidas e raramente em urinas neutras. Então, praticamente em nenhum desses cristais anormais a gente vai encontrar uma urina alcalina. A maioria desses cristais tem uma forma mais característica, né, para a gente fazer a sua identificação, mas para a gente realmente, né, confirmar em alguns casos, é necessário fazer alguns testes ali químicos ou saber a informação do paciente, se ele tem determinada doença, doença renal, hepática, se está fazendo uso de algum medicamento. Então vamos lá, o primeiro cristal é o cristal de bilirrubina. Esse cristal é formado por agulhas aglomeradas que tem uma coloração amarelada ou amarronzada. Esse cristal está associado com as doenças hepáticas, nos casos em que a gente encontra um aumento de bilirrubina na urina. Outro cristal anormal
é o cristal de colesterol. No microscópio a gente vê placas finas, transparentes, sem cor, com as bordas bem definidas, como vocês podem ver aí na imagem. Geralmente ele é melhor visualizado no microscópio de contraste de fase. E a presença desses cristais está associada aí com a presença de lipídios na urina, a lipidúria, como por exemplo acontece na síndrome nefrótica. Outro cristal anormal que a gente pode encontrar são os cristais de cistina, que são placas hexagonais sem cor, muito parecido com aqueles anéis de benzeno. Esse tipo de cristal é específico de uma doença chamada cistinúria, que é um erro inato do metabolismo em que o aminoácido cisteína não é reabsorvido pelos túbulos renais. Outro tipo de cristal anormal são os cristais de leucina. São esferas amarelas ou marrons que lembram uma gota de óleo com uma estriação concêntrica. E ele está associado com doenças hepáticas também. E por último, tem os cristais de tirosina, que são agulhas que podem estar sem cor ou uma cor amarelada, formando agrupados e rosetas. Está associado também à insuficiência hepática. Bom, então esse aí é um resuminho dos principais cristais que a gente encontra aí lá no laboratório, que vocês podem se deparar aí, né, no dia a dia. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Já não se esquece de curtir, seguir, compartilha aí pro seu amigo que está lá no laboratório no plantão, encontrou aquele cristal diferente, já manda para ele. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.